Vamos com mais destaques internacionais. Na Ucrânia, pelo menos 3 pessoas morreram e 30 ficaram feridas depois de ataques da Rússia. Mais de 600 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Essa ofensiva acontece em meio às negociações de um plano de paz proposto pelos Estados Unidos. Vamos falar mais sobre esse assunto com a nossa correspondente em Washington, Marina Giangiacomo, já em tela aqui com a gente. Mari, bom dia para você. Bem, ofensiva continua, sem sinais de trégua, mas temos essa conversa agora no radar. O que pode sair dessa negociação, hein, Mari? Quais são os sinais que temos até aqui? Oi, Carol, bom dia a todos. Pois é, Carol, negociações que acontecem agora em meio ao maior ataque dentro de um mês, né? O maior ataque russo dentro de um mês. Foram 36 mísseis e quase 600 drones, segundo o governo ucraniano, atingindo uma área residencial ali da capital ucraniana, Kiev, deixando várias pessoas sem energia elétrica. Então, é esse tipo de sinalização que a gente tem, né? No momento em que há essa tentativa de conversas, no momento em que há uma tentativa de propostas, também há o maior ataque em um mês, também há mortes de civis sendo impactados, né, por essas ações. E agora, então, o que acontece é que uma delegação ucraniana vem aqui para os Estados Unidos para conversar com o governo americano e depois uma delegação americana também vai para a Rússia. Mas é claro que um ataque como esse acaba prejudicando, né, qualquer tipo de entendimento. Ali também é uma forma da Rússia pressionar também, claro, a Ucrânia a aceitar uma proposta que, pelo menos, a primeira versão que a gente teve era uma proposta muito mais favorável à Rússia do que à Ucrânia, mas aí a gente vai vendo a urgência, né, dessa situação, com os americanos mudando essa proposta que recebeu muitas críticas, então ela já foi alterada para uma outra versão e agora, então, essa proposta é apresentada para os ucranianos e depois vai ser apresentada para os russos, mas continua o impasse porque uma proposta tão favorável à Rússia como era a primeira versão, né, feita pelos Estados Unidos, dificilmente passaria pela Ucrânia. E com as modificações feitas também agora, né, a partir dessas negociações, talvez a Rússia não aceite. Então é um impasse, mas a gente precisa lembrar que a situação da Ucrânia vai piorando, né, justamente por causa de ataques como esses, essa guerra que já se arrasta há quase 4 anos. Também o que acontece nesse momento na Ucrânia é a descoberta de um esquema grande de corrupção, e inclusive um chefe, o principal negociador ali da Ucrânia renunciou ao cargo, então Zelensky mudou a pessoa que vai liderar essas negociações. Então tudo isso deixa a Ucrânia numa posição muito mais fragilizada, muito mais vulnerável e talvez aceite essa proposta justamente por causa dessa situação vulnerável, mas num primeiro momento tinha alguns pontos ali considerados inegociáveis pelos ucranianos. A situação pode mudar justamente por causa desse cenário tão frágil, por causa de ataques como esses, mas claro, né, é preocupante quando a gente percebe que há tentativas de conversas e ainda assim há ataques, ainda assim há civis morrendo, né? Então há há ali a expectativa para essas conversas, mas ao mesmo tempo uma sensação de que a coisa não anda, né, Carol? E é justamente essa sensação que Donald Trump quer mudar, que Donald Trump quer reverter, ele que quer muito conseguir algum tipo de acordo, quer muito ganhar o Prêmio Nobel da Paz, tem falado sobre essa guerra, falava sobre essa guerra desde antes de assumir o mandato, né? Prometia que ia acabar com essa guerra, mas vem recebendo cada vez mais críticas, inclusive de que estaria sendo manipulado por Vladimir Putin, né, por todas as conversas que teve com Putin, aí acabou endurecendo o tom contra a Rússia, acabou aplicando sanções contra a Rússia, as primeiras agora desse mandato de Donald Trump contra a Rússia. Então ele tenta mudar essa visão, né, que as pessoas têm desse cenário, dessa situação que vai se arrastando, mas nesse momento é difícil a gente dizer exatamente o que vai acontecer a partir dessas negociações, já que tudo vai mudando bastante, já que a gente vem acompanhando isso, né, essas conversas que não levam a lugar algum na prática, né, que não chegam de fato a um acordo, e enquanto isso, como a gente vê, a guerra segue, né, os ataques continuam acontecendo, Carol. Inclusive com Vladimir Putin deixando claro que não deve abrir mão daqueles territórios ucranianos que foram ocupados pelos russos. Então, o que torna essa negociação ainda mais complicada. A Marina Giangiacomo está nos Estados Unidos e vai trazendo informações aqui pra gente. Até mais, Mari.